estamos em mais uma aulinha, vamos falar de novo de trigonometria, né? Meu nome é Luiz Henrique, vamos trabalhar de novo essa parte aí da trigonometria ligada ao país. Vocês já estudaram na trigonometria, né, as razões, os conceitos trigonométricos do triângulo retângulo. Mas aí vai a perguntinha, todo triângulo é triângulo retângulo? Não. Então existe um outro prisma, uma outra forma de trabalhar os triângulos, são aqueles casos que não vamos encontrar triângulo retângulo. E isso nós vamos aplicar aí, né? Todo mundo está pensando e conversando, lei do seno e lei do cosseno, tá? Por questão, né, de praticidade do formato da nossa aula, nós vamos omitir aí, obviamente, algumas demonstrações. São formulinhas, nós vamos rever, que você já sabe, e nós vamos dar algumas explicações em relação a essas fórmulas. No entanto, né, volta a rever aqui, se eu encontro triângulo retângulo, nós já sabemos aí os conceitos de seno, cosseno e tangente. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, C sobre B. Outra coisa que temos que insistir, tá, é sobre a tabelinha dos ângulos notáveis. Vamos repassar? Seno de 30 graus vale meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Sempre que possível, repassar essa tabelinha. Não há obrigação da universidade fornecer na prova essa tabela. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 graus, meio. Sempre lembrando, 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? O contrário. Bom, você cai sendo naquela propriedade dos complementares. Seno de 30 é igual a cosseno de 60. A tangente é o seno sobre cosseno. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. E tangente de 60 graus, raiz de 3. Sempre que possível, repassar esses conceitos nas tabelas trigonométricas. Bom, mas nós começamos aqui falando de triângulo que não seja triângulo retângulo. Eu acabei repassando rapidamente aí, né, as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Portanto, e se o triângulo não for um triângulo retângulo? Entra aí duas formas, a lei do seno e a lei do cosseno. Bom, vamos imaginar aqui um triângulo qualquer, tá? Sempre que você imaginar um triângulo de lados ABC, a geometria prova pra gente que todo triângulo, qualquer triângulo, seja as dimensões dele, sempre é possível colocar uma circunferência circunscrita, tá? Não esquecer que em todo triângulo vão existir três ângulos internos, alfa, beta e gama. A soma desses ângulos vale quanto? 180 graus. Bom, tudo isso aí você tem no seu caderninho, já está pronto. Bom, todo triângulo admite aí uma circunferência circunscrita. Vou explicar uma regrinha para vocês, presta atenção. Inscrita, repita comigo, ó. Inscrita. Você está puxando o ar para dentro. Isso é uma regrinha para você lembrar que inscrita é aquela figura que vai estar dentro. Isso é uma forma grosseira de falar, mas é para você lembrar. Circunscrita, viu? Você fala para fora. Circunscrita é que vai estar de fora. Então, veja bem, isso é muito relativo. Olha, a circunferência ela está circunscrita. No entanto, o triângulo está inscrito. Obviamente, essa circunferência ela possui um raio R. Bom, quer dizer que se eu quiser aplicar a lei do seno, toda vez que eu for aplicar a lei do seno, tem que vir a circunferência? Não, isso é um grande engano. Você vai ver aqui um resumo da fórmula, né, do teorema ou da lei do seno, como preferir. O que estabelece a lei do seno? Se eu pegar aqui o lado de medida A, vamos procurar o ângulo oposto, alfa. Se eu pegar aqui o lado B, de medida B, quem é o ângulo oposto? Beta. Se eu pegar aqui o ângulo de medida C, quem é o ângulo oposto? Gama. Luiz, por que você está apontando esses ângulos opostos? A lei do seno me garante que se eu pegar o A, dividir pelo seno de alfa, se eu pegar o B, dividir pelo seno de beta, se eu pegar o C, dividir pelo seno de gama, todas essas razões serão iguais. Ué, eu não entendi. Como é que é isso? Vamos escrever então? Isso que eu falei, você vai agora acompanhar no seu caderninho, você vai completar para mim a primeira coluna, né? Ou lacuna aí da sua apostilinha. Olha só, eu tenho então o princípio da proporcionalidade, onde qualquer lado A dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a um outro lado qualquer B dividido pelo seno do beta, que é igual a C dividido pelo seno de gama. Nesse processo todo, onde entra a circunferência? É possível nós demonstrarmos que essas razões elas são iguais a 2R. Esse 2R que está aparecendo ali, pessoal, ó, quer dizer que toda vez eu vou poder aplicar esse 2R aqui.
Significa que em todo exercício eu tenho que utilizar a circunferência? Não. O que acontece em relação à lei do seno é que você trabalha com blocos. Tem exercícios que somente isso aqui vai resolver a minha vida. Tem exercício, se ele falar no raio da circunferência, eu vou trabalhar com essa parte final. De repente ele me dá o lado, ele me dá o ângulo oposto, que obviamente é tabelado, ele tem que fornecer uma tabela adicional, e eu posso achar o raio, tá? Então tem que saber brincar com essa chamada lei do seno. Então é assim que se estabelece aí, tá ok? Vamos apagar aqui, ó. É assim que se estabelece então a lei do seno, que você já conhece. Bom, mas posso ir para a provinha do país só com a lei do seno? Ela vai me garantir a resolução de todo exercício? Não. Entra aí, né, ó, a segunda parte, a chamada lei do cosseno. Repito, se aplica para qualquer triângulo. Como é que vai funcionar a lei do cosseno? Eu tenho aqui agora o mesmo triângulo, né, qualquer de lados ABC, os ângulos internos alfa, beta e gama. Veja que para aplicar a lei do cosseno não há necessidade também da circunferência, nem na lei do seno. Nós vamos ver isso depois em exercício, né, de aplicação. Luiz, mas como que trabalha? Bom, para você que conhece a lei do cosseno, para você que conhece, lembre-se, eu preciso sempre de um ângulo interno. A referência é sempre um ângulo interno. Eu tenho ali genericamente 3. Então vamos escolher um para exemplificar? Vamos pegar o alfa. Eu vou desenvolver a lei do seno, do cosseno, né, usando o ângulo interno alfa. Mas para usar o ângulo interno alfa, eu vou perceber quem é o lado oposto a ele. O A. Vejam bem, nessa exemplificação aqui, nessa formalidade que nós vamos apresentar, tá? Eu estou chamando de A. Na hora de exercício pode ser x, 2x, pode ser um valor dado. Eu sempre começo a desenvolver a lei do cosseno a partir de um determinado ângulo. Portanto, né, ó, tá aí a lei do cosseno, ela estabelece que para qualquer triângulo, se eu pegar esse lado A, elevar ao quadrado, você vai completar para mim aí, ó. Se eu pegar no seu caderninho orientado, então complete, né? Tem poucas lacunas para serem completadas agora. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu cortar isso aqui, ó, vejam, é o teorema de Pitágoras. Então é uma transformação do teorema de Pitágoras, só que menos 2BC cosseno de alfa. Então a lei do cosseno, ela estabelece isso, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC cosseno de alfa. Você está pensando, será que eu entendi mesmo? E se eu tentasse aplicar essa lei do cosseno em outro momento? Por exemplo, se eu pegasse aqui o beta. Se eu for trabalhar com beta, quem é o lado oposto a beta? O beta. O B, perdão. Né? Ó, e se eu for desenvolver a lei do cosseno a partir do beta, como é que ficaria? Se você entendeu bem essa lei do cosseno, vamos exemplificar? Ficaria assim, B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno de quem agora? Do alfa? Não, do beta. Não, então é a mesma lei? É, só que aqui está aplicada a quem? A esse lado. Então você tem a liberdade de aplicar, desenvolver a lei do cosseno para qualquer lado que você queira. Você que vai decidir ver a viabilidade disso dentro do exercício. Portanto, vamos limpar aqui, né? Ó, vamos ficar com a ideia inicial. Ó. Eu estou desenvolvendo a lei do cosseno a partir de A. Obviamente, esse cosseno de alfa que você vai trabalhar, ele vai ser o quê? Tabelado. Cosseno de 30, cosseno de 60, 150, 120, são simétricos. Cuidado com isso aí. E sempre aqui um menos. Esse menos 2 faz parte da forma. Por questão de formato da aula, né? Nós vamos ficar apenas aqui com a revisão. Tá ok? Então vamos ver agora algumas aplicações dessas formulinhas. Bom, primeiro exercício, você tem aí no seu caderninho, eu joguei aqui um triângulo, né, onde eu forneci este ângulo 30 graus, 45 graus, 6, x mais 2. Eu quero, mediante essa revisão, que você tente fazer. Vou marcar aqui um tempinho para vocês, tá ok? E daqui a pouquinho eu volto.
se esgotou, né? Ó. Vamos fechar aqui. Pronto. Essa é a situação, né, que foi apresentada a vocês, onde, qual é a minha preocupação? Normalmente o pessoal, eu vou usar uma frase aqui, normalmente o pessoal, a maioria dos alunos são tarados para o triângulo retângulo, eu brinco muito com isso. Né? Não pode ver um triângulo, vou inventar um ângulo de 90 graus. Primeira coisa, gente, esse triângulo que foi colocado aqui, ele é um triângulo retângulo? Não. Vejam vocês, 45 graus, 30 graus, 75 graus. Como a soma é 180, este ângulo nunca vai ser 90. Mas é um tal de querer usar a teoria do parece. Olha, eu vou colocar 90 graus aqui porque é legal, né? Porque eu caio em triângulo retângulo. Não tem nada de triângulo retângulo aqui. Bom, o que eu posso fazer aqui? Se eu domino a lei do seno, a lei do cosseno, eu vou aplicar. Mas aí existe uma dificuldade inicial. Qual que eu vou usar? Lei do seno ou lei do cosseno? Pois é, pessoal. Vejam bem, para você usar a lei do cosseno, lembra, você não tem que trabalhar com os três lados mais um ângulo. Por exemplo, para trabalhar a lei do seno, eu posso trabalhar com os lados, com ângulos e o raio. Bom, não tem circunferência circunscrita, mas eu tenho dois ângulos. Quem é oposto aqui a 30 graus? 6. Quem é oposto a 45 graus? X mais 2. Então eu poderia simplesmente vir aqui nesse triângulo e usar a lei do seno. Apresentando, você vai agora completando se você não fez, x mais 2 está para seno de 45 graus, assim como 6 está para quem? Seno de 30. Tá? Uma aplicação da lei do seno. Você percebeu? Você escreveu apenas um pedaço da lei do seno. Então é uma parte dela que vai estar te ajudando a resolver o exercício. Onde 45 graus, seno de 45 graus e seno de 30 tabelado, tá certo? Vai ficar como incógnita a variável x, né, apenas. O que eu vou fazer? Vou substituir esses valores tabelados, ó, x mais 2 sobre raiz de 2 sobre 2, o seno de 45 graus, é igual a 6 sobre seno de 30, que vale quanto? Meio. Você simplesmente fez uso, né, da tabela trigonométrica. Desse ritmo está indo legal? Está completando direitinho? Tá? Então vejamos. Vamos continuar. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma situação de razões, né, ó, duas igualdades de razões. Você vai precisar aplicar um princípio fundamental, multiplicar cruzado, né, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, multiplica cruzado. X mais 2 vezes meio é igual a 6, que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Podemos já começar a fazer algumas simplificações. Aquele denominador 2 pode ser cancelado com esse denominador 2. Tá ok? Ficaria então x mais 2 vezes 1, x mais 2, isso igual a 6 raiz de 2. Restringe-se então, portanto, ó, uma equaçãozinha do primeiro grau. O que vai acontecer? O 2 vai passar para o outro lado, menos 2. Nós teríamos então aí que o x é 6 raiz de 2 menos 2. Como essa continha não pode ser efetuada, o que eu posso fazer aqui? Posso colocar o 2 em evidência, né? Fator comum em evidência, 6 por 2, 3 raiz de 2, menos 2 por 2, menos 1. Cuidado, cuidado com isso aqui, tá? O pessoal vai prestar aí provinha, quando não se tem uma unidade, tá certo? Você vai colocar a unidade genérica UC. Lembrando que esse UC, tá? Ele equivale, tem o mesmo significado que você escrever o M, tá certo? O PAS, por exemplo, uma referência ao PAS, eles ainda fazem muito uso aí da UC, quer dizer, unidade de comprimento. Mas também você pode substituir por UC, unidade de comprimento. É a mesma coisa. Qual o significado disso? Como eu não tenho aí uma unidade posta, colocada, isso aqui poderia ser metro, decímetro, centímetro. Se tivesse dado, né, os valores em metro, seria metro. Se fosse centímetro, seria centímetro. Portanto, né, como não foi estabelecida em nenhuma unidade, essa seria a resposta. Muito fácil? Tranquilo? Então vamos complicar um pouquinho mais. Bom, pessoal, próximo exercício, eu quero que vocês, né, façam a aplicação aí da chamada lei do seno e lei do cosseno. Quero que você reflita em cima dessa figura. Uma dica, geometria pode te ajudar. Então presta atenção. Nunca descarte a aplicação da geometria, como nós já vimos em outros momentos da trigonometria. Calcule o valor do raio na figura, sendo AB igual a 4 centímetros. Tá? Ó, eu estou te garantindo, tem aqui uma circunferência, que o raio dela, você vai calcular, foi dado que esse AB, né, ó, essa cordinha ou esse lado do triângulo, vale 4 centímetros. Vou marcar um tempinho aqui para vocês, vou dar um tempinho agora um pouquinho maior, tá certo? Vamos lá, mãos à obra.
Bom, pessoal, o tempo aí, né, se esgotou. Você teve um tempinho para refletir em relação a essa figura. Dei uma dica, de repente, fazer uso, né, da geometria. Mas o que acontece? Eu quero, nessa figura aí, calcular o raio dessa circunferência, né, ó, sabendo que este ângulo que vale 15 graus, tem aqui um triângulo, né, inscrito. Deixa eu fechar aqui essa área. Tem aqui 15 graus, um triângulo inscrito. Sei que esse AB vale 4, eu quero o raio. Bom, você poderia tentar fazer a aplicação da lei do seno direto aqui, só tem um problema. 15 graus. Eu não sei quando vale o seno de 15 graus, ou cosseno de 15, ou tangente de 15. Na verdade, minto, até sei, de tanto gente treinar, fazer isso. Mas você não é obrigado a saber, né, essa tabelinha do 30, 45 e 60, sim. Então, como que eu posso resolver exercício sem utilizar o 15 graus? Aí é que entra a geometria, que é um outro caminho. Eu poderia, de fato, escrever que 4, veja, AB, 4, sobre seno de 15 é igual a 2R. Eu poderia usar a lei do seno, mas não vamos para esse caminho, não. Olha o que nós vamos aprontar aqui, ó. Vejam bem, o que eu tenho? Eu tenho aí essa situação onde, né, ó, se este ângulo vale 15 graus, eu vou enxergar agora para a circunferência uma propriedade aqui básica, ó. Eu tenho aquele caso do ângulo inscrito. Se este ângulo vale 15 graus, sobre a circunferência, ele vai marcar esse arco aqui de medida 30 graus. Se ele é 15 graus, 30 graus que é o dobro, tá? Ó. Por sua vez, se eu ligar aqui o centro até o ponto B, e se eu ligar o centro até o ponto A, nós teríamos, portanto, aí o quê? Ó, o raio, né? Nós construímos aqui um triângulo, onde eu teria aqui aqui é R, e por sua vez, este ângulo aqui passaria a ser um ângulo central, né? Então você vai colocar que ali vale 30 graus. Vai ser um caminho que você pode seguir. De repente você pode, pelo seu conhecimento matemático, seguir um outro. Por sua vez, eu tenho nessa brincadeira um triângulo que não é triângulo retângulo, tá? Portanto, você não vai usar trigonometria específica de triângulo retângulo, mas você tem aqui R, aqui 4. Ora, dentro desse triângulo aí, eu posso usar aí, né, lei do seno também, mas nesse caso fica viável a gente usar quem? A lei do cosseno. Lembra que para usar a lei do cosseno eu tenho que me guiar por um ângulo, 30 graus. Quem é o lado oposto? 4. Então ficaria aqui, 4 ao quadrado é igual a R ao quadrado, mais R ao quadrado, menos 2 vezes R vezes R, cosseno de 30. De novo, com muita calma, ó. Eu estou pegando o triângulo, né, formado aqui, 4 ao quadrado, é igual a R ao quadrado, mais R ao quadrado, menos 2 da formulinha, menos 2 vezes R, vezes cosseno de 30. Vão lembrar? 4 ao quadrado, 16, cosseno de 30 tabelado, você vai criar uma equação onde a única incógnita é quem? O raio. Como nós vamos fazer isso? Bom, então teria 16 igual a 2R ao quadrado, menos 2R ao quadrado, vezes, né, o cosseno de 30 graus sai de 3 sobre 2, obviamente, aí você já pode fazer uma simplificação, cortando 2 com 2, teríamos, portanto, aí R ao quadrado com um fator comum, posso colocar em evidência. Bom, vocês estão vendo que esse tipo de continha estão encaminhando para o resultado que não vai dar um número inteiro. O pessoal às vezes fica assustado com esse tipo de operação. Vamos continuar. Tudo isso aqui está multiplicando o R ao quadrado. Eu vou passar dividindo 16 sobre 2 menos raiz de 3. Situação básica da matemática, né, onde você tem ali, né, raiz no denominador, tem que racionalizar, e eu vou fazer o quê? Nesse caso, lembrar, se fosse só a raiz quadrada, eu multiplicaria e dividiria pela raiz quadrada. Por sua vez, né, ó, como é 2 menos raiz de 3, eu vou multiplicar e dividir o quê? Pelo seu conjugado. O que nós vamos fazer aqui então? Teríamos 16, que multiplica 2 mais raiz de 3. Aqui você tem 2 menos raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3, quadrado do primeiro 4, menos quadrado do segundo, ou você pode fazer a distributiva. Por sua vez, teríamos que R ao quadrado é igual a 16, que multiplica 2 mais raiz de 3. Extraindo a raiz disso aí, obviamente não tem uma raiz exata, né? Ó, você vai copiar aí, vamos de novo, ó, R ao quadrado é igual a 16, que multiplica 2 mais raiz de 3, você vai extrair a raiz. Quando você está copiando, explicando aí, ó, por que eu não pus aqui mais ou menos, né? O raio não pode ser negativo, então já pode descartar aí esse valor, tá certo? O R seria a raiz de 16, que multiplica 2 mais raiz de 3. Mas aí você vai perceber que o 16 tem raiz exata, pode sair para fora 4 vezes a raiz de 2 mais raiz de 3. Como não foi fornecido um valor,
né, como não foi fornecido o valor, você vai novamente indicar aí o C, unidade de comprimento. Tá ok? Deu tempo de vocês copiarem? Tranquilo? Pois bem, novamente eu tenho uma situação aí onde dão números, né, que não são números inteiros. Se ficar em dúvida na hora da provinha, volta, repasse as contas se for o caso. Tá ok? Então você teria que o raio é 4 que multiplica a raiz de 2 mais raiz de 3. Beleza? Cuidado que eles podem às vezes pedir um valor aproximado, tem que fazer análise disso aí, mas no caso aqui não, né, nós teríamos a resposta. E no final aí, vou dar aqui um rápido tempinho para vocês pensarem em cima desse exercício. Eu não coloquei aqui o enunciado, no seu caderninho você tem aí, tá? O enunciado. Eu vou dar aqui um rápido tempo de 1 minutinho para você refletir em relação a esse exercício, tá ok? Bom, esse exercício, obviamente, aí eu vou poder fazer uso, né, da geometria. Você tem aqui um triângulo isósceles, onde, o que está acontecendo? Esse lado aqui vale 6, esse lado vale 6, esse lado aqui vale 4. Ele mencionou que isso aqui vale 4, isso aqui também vale 4. Ele quer que você calcule aí a tangente deste ângulo aqui, ó, do ângulo CBQ. Então, ele está querendo que você calcule a tangente daquele ângulo, tá? O que eu vou chamar ali tangente de alfa, tá? Eu vou chamar este ângulo aqui de alfa. E ele fala no texto aí, né, ó, que este ângulo também vale alfa. Vamos repassar. 6 foi dado o exercício. 4 foi dado o exercício. Este ângulo tem a mesma medida desse, dado o exercício. Portanto, isso aqui é uma bissetriz dentro de um triângulo isósceles. Bissetriz dentro de um triângulo isósceles, aqui é a base, os dois lados com a mesma medida da base, obviamente esse pontinho Q aqui, ó, ele vai ser ponto médio. E por sua vez, a altura mediana e a bissetriz, né, conhecimento lá da geometria plana, coincide. Você tem um triângulo retângulo. Por sua vez, este ângulo aqui eu desconheço, vou chamar de beta. O que eu vou aprontar aqui? Eu quero calcular a tangente de alfa. Se eu for pensar no conceito, apareceu o triângulo retângulo, mas se eu fazer tangente de alfa aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu não tenho nem um cateto oposto, nem um cateto adjacente. O que eu posso fazer? Como eu tenho um outro triângulo isósceles, aqui, ó, você vai riscar dentro desse triângulo isósceles. Isso aqui é um modelo que eu quero que vocês fiquem para vocês repensarem. Né? Você vai traçar aqui uma altura, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Vai dividir aqui ao meio, uma propriedade básica lá da geometria, que vai ficar 2, aqui é 2. A altura dentro do triângulo isósceles relativa à base divide ao meio. Aqui é 2, aqui é 2. Como este ângulo aqui é beta, aqui tem um triângulo retângulo, ó, este ângulo mais esse dá 90 graus, é importante deixar bem claro que alfa mais beta vale 90 graus, no triângulo retângulo, isso é propriedade, tá certo? Ó, você vai olhar agora para esse outro triângulo aqui, ó. Então no desenho é muito importante que você tenha feito isso. Se você olhar para esse triângulo retângulo, isso aqui é beta, isso aqui vai ser o quê? O alfa. Se eu der o nome aqui a esse triângulo, vamos chamar esse pontinho aqui, ó, de H, nesse triângulo AHC, né, ó, dentro desse triângulo AHC, tá certo? Ó, você vai aplicar aí, tá? Tá vendo isso aí? Ó, você vai aplicar aí Teorema de Pitágoras, 2, 6, AH, você vai escrever que 6 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mais AH ao quadrado. 36 menos 4, 32, continhas básicas, né? Ó, vamos só deixar aqui indicado raiz de 32. 32 você pode fatorar, 16 vezes 2, 4 raiz de 2. Bom, essa execução dessas continhas básicas você vai levar dentro do seu ritmo.
Então, descobri que o AH vale 4 raiz de 2. Portanto, a tangente de alfa vai ser, na realidade, você vai olhar agora para este ângulo, vai ser o cateto oposto 2 sobre o cateto adjacente AH, ou seja, 2 sobre 4 raiz de 2. Esse exercício eu quero que fique como modelo, você vai racionalizar aqui nesse caso, multiplicar e dividir por raiz de 2, o que vai acontecer aqui? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 corta com 2, portanto, tangente de alfa vale raiz de 2 sobre 4. Abraço para vocês.